Olá, eu sou o professor Gildo, contador de histórias, e hoje eu vou contar uma história da mitologia grega. Vou apresentar uma deusa grega e com a participação e a colaboração dos alunos do quarto ano A, da professora Elenir, que vão ouvir essa história em primeira mão e depois eu espero que eles gostem da história e depois eu espero que vocês, quando assistirem posteriormente no canal, vocês também gostem. E vocês que estão aqui hoje, que daqui a alguns anos possa estar passando pelo canal e ver a aula de hoje, se lembre que a aula foi gravada com a gente, foi gravada com vocês, vocês estavam presentes, beleza? Então é uma aula que é a aula do quarto ano A, certo? A deusa que eu vou falar hoje para vocês é uma deusa bastante importante também, claro. Ela é irmã do Zeus, do Poseidon, do Hades e da Hera, é a deusa Deméter. A deusa Deméter, ela é chamada também de Ceres, lá em Roma. E a deusa Deméter, lá para os gregos, era a deusa responsável pela agricultura. Sim, era a deusa da agricultura. Imagina, se nós hoje, com tanto desenvolvimento, com tanta tecnologia, ainda não conseguimos sobreviver sem agricultura, imagina naquele tempo. Se hoje, mesmo com todos os alimentos industrializados que nós temos, miojo, McDonald's e tudo mais, quando a gente vai comer a batata do McDonald's, alguém plantou a batata, alguém colheu a batata não surgiu do nada, ainda não tem máquina de fazer batata. Então, a agricultura continua sendo uma atividade muito importante nos dias de hoje. E, logicamente, naquele tempo era muito mais, porque não tinha nenhum tipo de alimento industrializado. Então, ela era uma deusa muito importante. A deusa Deméter, ela é considerada também pelos gregos como a deusa mais generosa, como a mais tolerante, a mais paciente, a mais amorosa. A deusa Deméter, ela é considerada a melhor mãe de todas as deusas da mitologia grega, apesar dela ter apenas uma filha. Mesmo tendo apenas uma filha, ela é considerada a melhor mãe da mitologia grega. Por quê? Porque, logicamente, ela era muito ligada à sua filha, a Perséfone. E vocês devem lembrar um pouquinho daquela história que o Hades, lá do mundo inferior, veio aqui na Terra e raptou, sequestrou a Perséfone, a filha da Deméter, e levou lá para o mundo inferior. Imagina o desespero dessa mãe. Por quê? Elas, além de serem mães, eram muito grudadas, eram tipo melhores amigas, as que estavam sempre juntos. Agora imaginemos nós, aqui, hoje. Imagina se a gente não chega em casa no horário que a gente é acostumado a chegar da escola. Se a gente demora 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, é claro que a nossa mãe vai ficar apreensiva. Agora imagina a Deméter, que passou 9 dias procurando a filha, 9 dias chorando, desesperada. É um sofrimento que certamente nós não temos condições de medir o sofrimento de uma mãe pela ausência de um filho, pelo sequestro rápido de um filho. Então ela sofreu isso. Mas mesmo sendo a deusa que mais sofreu também, segundo os gregos, ela não se transformou numa deusa amarga, cruel, igual a Hera, a irmã dela. Ao contrário, esse sofrimento que ela passou fez com que ela crescesse, ela se transformasse numa deusa melhor, digamos assim. Então, esse sofrimento todo que ela passou pela ausência da filha fez com que ela crescesse também. Olha que interessante, todos nós aqui temos mães, temos irmãs e tudo mais. Às vezes é necessário que a gente se distancie um pouquinho da mãe ou do pai para crescer um pouquinho. Às vezes é necessário que a mãe ou o pai saia um pouquinho, deixe a gente um pouquinho de lado para viver a vida dele. Então o grande erro da Deméter é que
tudo girava em torno da Perséfone, tudo girava em torno da filha dela. Então, quando a Perséfone foi raptada, ela não tinha mais, perdeu o chão, não tinha mais objetivo de vida. Então, enquanto a deusa Hera focava tudo no esposo, no marido, no Zeus, a deusa Deméter focava tudo na sua filha, na Perséfone. A Perséfone era mais importante do que ela própria. Então, é um erro que certamente algumas mães cometem ainda nos dias de hoje, de colocar os filhos na frente de qualquer coisa. Só que acontece o seguinte, os filhos crescem, os filhos se casam, os filhos vão morar em outra cidade, os filhos, enfim. E depois que os filhos se casam, vão morar, construir outras famílias, como é que fica essa mãe? Ela fica, tem uma possibilidade muito grande dela entrar em depressão. Por quê? Ora, os filhos eram tudo para ela, agora não tem mais filho, não tem mais nada. Ela não aprendeu a lidar com ela mesma. Então, assim, a deusa Hera e a deusa Deméter, assim como nós, precisamos aprender que nós somos indivíduos e ser um pouquinho egoísta. Egoísta no sentido de que, ora, eu sou a pessoa mais importante do mundo para mim. Se eu não existir, não importa as outras pessoas. Minha mãe é importante? Claro que é. Meu sobrinho, minhas irmãs, todo mundo é importante. Só que eu sou a pessoa mais importante. Eu não posso colocar a minha mãe ou meu sobrinho como sendo o centro da minha vida, como sendo a única coisa que me importa na minha vida. Eu tenho que cuidar de mim, do meu trabalho, dos meus amigos, dos meus relacionamentos. Porque uma coisa é certa, todo mundo nasceu sozinho. E todo mundo vai embora sozinho. Mesmo porque num caixão só cabe um. Então nós temos que lembrar disso de vez em quando, que nós somos criaturas únicas. E como criaturas únicas, nós temos direito à nossa vida individual. Tá? Não estou falando que a gente não deve se relacionar com a mãe. Claro que deve. A minha mãe é a pessoa que eu mais amo no mundo, depois de mim. É claro que nós temos que amar as pessoas da nossa família e tudo mais. Mas nós temos que nos amar primeiro. Coisa que nem a Hera, nem a Deméter eram capazes de fazer. Elas amavam mais as outras pessoas do que elas mesmas. Então, é um erro que a Deméter cometia. A Deméter, a figura da Deméter, ela sempre está ligada à questão da maternidade, da mãe. Então, quando a gente vê uma gestante, quando a gente vê uma mãe com as crianças passeando, ali está a representação da deusa Deméter nos dias de hoje. Aí eu coloquei algumas fotos ali para a gente se lembrar que a Deméter está sempre ligada à questão da maternidade, da mãe, da que tem paciência, da que tem carinho, da que tem, digamos, generosidade. Então, toda vez que a gente vê uma mãe, nós devemos nos lembrar da Deméter. E nas escolas, nós temos muito a imagem da Deméter. Quantas professoras que, às vezes, não fazem o papel de mãe, não dão um carinho que, às vezes, a mãe não tem tempo para dar em casa. Quantas vezes as professoras dão conselhos que a mãe ou o pai não tem condições de dar. Então, na educação, sempre tem a figura da Deméter. Mesmo que a professora não seja uma mãe, ela também é uma boa representação da deusa Deméter. E quando vocês forem estudar de manhã, vocês terão alguns professores. E vocês verão que umas são mais maternais do que outras. Umas são mais assim, cuidadosas, zelosas. Outras são mais secas, mais frias, mais técnicas. Então, é uma coisa que vocês vão descobrir com o passar dos anos. Outra atividade muito importante que nós podemos encontrar a inspiração da deusa Deméter é na enfermagem.
Então, imagina o cuidado, a paciência, o amor que uma enfermeira tem, um enfermeiro tem, de cuidar, de fazer o curativo, de trocar, às vezes, a fralda, de trocar. Tem que ter uma paciência, tem que ter um amor muito grande, tem que ter uma paciência muito grande, tem que ter esse instinto materno, tá? Então, essa é a característica importantíssima da Deméter. E nos dias de hoje, um erro que algumas mães cometem, é que muitas mães, talvez por trabalharem fora ou por algum outro motivo, têm muita dificuldade em falar não para o filho ou para a filha. Tudo é sim, tudo é sim. E logicamente, quando a mãe ou o pai fala tudo sim, principalmente a mãe, a criança perde a noção de não. E na vida, nós vamos encontrar muitos não, muito não pela frente. Então nós temos que aprender isso logo cedo. Não estou falando que o pai e a mãe têm que falar não para tudo. Claro que não. Mas, por exemplo, se eu chegar e falar, mãe, eu vou largar o emprego e vou mudar de estado e tal. Mesmo com toda a idade que eu tenho, e não é pouca, minha mãe não vai deixar. De alguma maneira ela vai falar não. Mesmo eu com todos esses cabelos brancos, minha mãe ainda é capaz de falar não para mim. Então esse não é muito importante. Por quê? Porque estabelece limites. Estabelece até onde que a gente pode ir. E uma coisa muito ruim que acontece é quando o não vira assim. A criança pede uma coisa para a mãe fala não. Aí a criança começa a fazer manha, começa a fazer charminho, começa a fazer piti. Aí a mãe fala assim, acabou a autoridade da mãe. Acabou. Quando não vira assim, não tem mais parâmetro, não tem mais... A criança perdeu totalmente a noção de limite. É a pior coisa que um pai e uma mãe pode fazer para educar um filho. E educar um filho, muitas vezes, é necessário ser um pouquinho duro, ser um pouquinho firme. Assim como para dar aula, também às vezes a gente tem que pegar duro, pegar firme, para pôr a questão dos limites. A Deméter, assim como a deusa Hera, é uma deusa muito estimulada na nossa sociedade. Toda vez que a gente vê uma menina brincando de boneca, não importa a idade, a boneca sempre está representando o filho, a filhinha. Então, desde cedo, as meninas são estimuladas a crescerem e se tornarem mães, crescerem e dar luz. É claro que uma criança de 2 anos não sabe disso. Minha filhada tem 5 anos, também não sabe disso. Mas eu pergunto para ela, o que você quer ganhar no padrinho? Uma boneca bem grande. Então assim, e eu sei disso, tudo bem, mas eu não vou conseguir mudar toda uma geração. Não vou conseguir mudar, por exemplo, que as meninas não brinquem mais de boneca, que os meninos não brincam mais de carrinho. Não tem como. Mas então, quando a gente vê uma menina brincando de boneca, aí um estímulo a esse papel importante da mulher. A mulher, segundo a mitologia grega, e nos dias de hoje também, ela tem 2 papéis principais. A primeira ser esposa, a segunda ser mãe. E hoje, além de ser esposa e ser mãe, ela também tem que ser profissional. Então, ela tem muitos papéis, tá? Então, mas os papéis principais que nós falamos a deusa Hera, a esposa, e a deusa Deméter, a mãe. Então, voltando aqui, só falando um pouquinho mais dos filhos, às vezes aqui na escola a gente vê alguma mãe que vem porque o filho está ultrapassando os limites, e a mãe chega pedindo desculpas pelo erro do filho. A mãe se culpa pelo filho. Que absurdo é esse?
Gente, não importa se está no 4º ano, no 9º ano, no 3º ano. Errou, tem que assumir as responsabilidades. O pai, a mãe, não é culpado pelos erros do filho. Quer dizer então que eu erro e minha mãe que é culpada? Minha mãe que é responsável? Claro que não. A não ser que ela não tenha me dado noção de limites. O que, graças a Deus, não aconteceu. Então hoje, nos dias de hoje, nós temos muitos filhinhos de mamãe. Aqueles meninos que a mamãe dá tudo que ele quer, não fala não para coisa nenhuma. Ele quer um boné hoje, a mãe dá. Na semana que vem ele enjoou do boné ou perdeu o boné, a mãe dá outro. E assim vai. Nós podemos perceber isso, sabe como? Lá no Achados e Perdidos. Tem muitas blusas, muitos bonés, muitos estojos. E ninguém vai procurar. Por que ninguém vai procurar? Porque perderam a noção do valor. O pai e a mãe vai comprar outro. O pai e a mãe compram outra blusa. O pai e a mãe compram outro estojo. O pai e a mãe compram outro caderno. O pai e a mãe... o caderno o pai não comprou, é do governo? Tá, mas com certeza o governo tirou de algum lugar para dar esse caderno pra gente. Beleza? Então é isso. Então a deusa Deméter é uma deusa bem interessante, bem bacaninha, e na semana que vem, se Deus quiser, nós falaremos da última deusa das primeiras, da primeira geração, que é a deusa Hestia, tá bom? Agradeço muito ao 4º ano A e a professora Elenir pela colaboração, deu tudo certo e nós merecemos um pouquinho de palmas.